Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Bom, continuando as nossas aulas de sociologia voltadas para a discussão sobre política, não é? Então, hoje a gente vai falar sobre o Estado, a gente vai falar sobre as formas de organização do Estado e sobre os sistemas de governo. É um tema simples, mas ao mesmo tempo tem que ter muita atenção para a gente pegar as nuances de cada um dos sistemas, beleza? Primeira coisa importante é lembrar, nós estamos usando Sociologia em Movimento para essa aula. Estamos na página, agora especificamente na página 145, capítulo 6, Política, Poder e Estado. Para a gente entender o que é Estado, a primeira coisa a gente tem que entender é que ele surge como uma resposta ao modelo de política, ao modelo de poder vigente na Idade Média. Então, o modelo de Estado moderno, que é o que nós estamos estudando, que é o modelo que nós temos até hoje, ele é uma consequência do fim da Idade Média e da centralização do poder nas mãos de um rei de poder absoluto. Por isso chamava-se de Estado absolutista. É o primeiro momento em que se constrói um corpo burocrático que vai compor aquilo que se chama de Estado. Um corpo burocrático formado por profissionais técnicos, por um exército profissional, por impostos que são centralizados todos na mão de um Estado soberano. E, portanto, você passa a ter os primeiros sinais do que nós conhecemos hoje como Estado. Um Estado que tem suas próprias leis, um Estado que controla seus próprios impostos, um Estado que tem um corpo burocrático de profissionais técnicos que cuidam do funcionamento do Estado, um Estado que tem soberania sobre um determinado território, soberania para cobrar impostos, para impor leis, etc. E um Estado que tem um exército profissional para proteger esse território. Não mais um exército mercenário, não mais pessoas que são convocadas de tempo em tempo. Esses são os princípios da formação do que nós chamamos de Estado moderno. Então, eu anotei aqui uma definição básica do que seria Estado moderno, e o Estado seria basicamente uma estrutura burocrática de poder que substituiu o poder do monarca absolutista, ou que surge com o monarca absolutista e que passa por transformações até que não há mais o monarca absolutista e sobra o Estado, a máquina, tá? Então ele surge em volta desse monarca que centraliza todos esses poderes que eu citei agora para vocês, mas com o tempo, com as lutas que nós aprendemos em aulas passadas, Revolução Francesa, Revolução Inglesa, principalmente essas duas, a Revolução Inglesa, Puritana e Gloriosa, e a Revolução Francesa, a partir daí os monarcas perdem esse poder absoluto, mas sobra as estruturas de poder que foram construídas em torno dele. Sobra essa estrutura de um poder burocrático, de um corpo técnico, de um exército profissional, não é? Da centralização da soberania do território em uma máquina pública. Essa estrutura é chamada de Estado. É o que nós chamamos de Estado moderno. Portanto, uma característica do Estado moderno seria a racionalização do poder.
O poder não está mais agora nas mãos da igreja, não está mais nas mãos do Papa, não está mais nas mãos da igreja anglicana ou de qual igreja for. Não se mistura mais religião com política, com poder. Então há uma racionalização do poder. Esse poder, para ser exercido, tem que ser exercido a partir de princípios lógicos, racionais e legais. Essa racionalização do poder vai levar, como eu disse para vocês, à construção de um corpo burocrático de técnicos do Estado que vão trabalhar para que esse Estado funcione. O que hoje são os servidores públicos, são os funcionários públicos do Estado. Não é? Assim como deve-se acabar a partir daí, né? Termina aí a pessoalidade das relações, ou seja, o Papa nomeava uma pessoa de uma certa família aristocrata para ser rei, coroava. A aristocracia privilegiava os aristocratas e assim por diante. Agora não deveria ter mais a pessoalidade. Não é? O Estado é um corpo burocrático, não está mais nas mãos de um rei absolutista. Portanto, se o Estado não está mais nas mãos de um rei absolutista, e se nós devemos ter critérios técnicos e burocráticos para guiar nossas decisões, eu não posso nomear para embaixador dos Estados Unidos o meu filho simplesmente porque ele é meu filho, para dar o filé mignon para ele, como disse um presidente da República. Portanto, a regra da impessoalidade faz com que, dentro do corpo técnico do Estado, você tenha que nomear aquele que é mais qualificado para tanto. Por isso, a lógica dos concursos públicos. Se você passou em primeiro, você tem méritos para ocupar aquele cargo. Se você estudou no Itamaraty, se você fez o colégio, se você estudou no Rio Branco, se você fez todo o processo de estudo para ser um diplomata, você tem condições de ser um diplomata nos Estados Unidos. Do contrário, não é porque você é filho do presidente que você vai ser diplomata nos Estados Unidos. É um critério de impessoalidade que surge com o fim da Idade Média. E é a origem do Estado moderno, não é? Com isso, nós chegamos a um primeiro ponto. A gente pode entender agora como é que funciona esse Estado. Já entendemos que existe esse Estado, esse corpo burocrático, essa estrutura burocrática de poder, certo? Como é que ele pode se organizar? Né? Quais são as principais formas de organização desse Estado? Vamos destacar aqui monarquia e república. No sistema monárquico, a autoridade administrativa é um monarca. É uma forma de governo na qual uma pessoa oriunda de um grupo privilegiado, não é? Que nós chamamos de aristocracia. Esta pessoa vai exercer o papel de chefe de governo e talvez de chefe de Estado. A monarquia, portanto, poderemos dizer que é o governo de um só, e este um só é pertencente a um grupo privilegiado, que nós chamamos de aristocracia. A aristocracia é esse grupo privilegiado, normalmente uma família, que por sua linhagem descendente faz com que seus filhos e netos e bisnetos, por uma lógica tradicionalista, seja o herdeiro do poder. As regras de descendência, as regras de sucessão do poder variam de reino para reino, de império para império. Mas podemos usar como exemplo aqui, para ficar tudo muito mais claro, a série The Crown, para quem está assistindo a série A Coroa da Netflix. Você tem ali todo um exemplo interessante de como que funciona o poder monárquico. Ou seja, uma família
que, por critérios de sucessão, se mantém no poder há séculos. É claro que hoje convivemos com um reinado de décadas, né? Um reinado longuíssimo da Rainha Elizabeth II, pelo fato de que ela assumiu o trono muito jovem e hoje está com 94 anos e aparentemente com muita saúde, né? O rei Philip, marido da Rainha Elizabeth, está com 99 anos. Então é um casal longevo de uma longevidade surpreendente e invejável, não é isso? Uma grande saúde tem esse casal, não é? Então você tem regras dentro da família aristocrata para saber quem é que vai ser o próximo a assumir o poder. Por exemplo, Rainha Elizabeth, se ela morresse, o primeiro de seus filhos seria o herdeiro do trono, no caso o príncipe Charles. Mas por regras da tradição da família aristocrata inglesa, o Charles não poderia ter casado com uma mulher divorciada, e nem poderia ter se divorciado. Portanto, quando ele quando ele e Diana decidem se separar e ele se casa alguns anos mais tarde em 2004 ou 2005, acho que 2005, com Camila, ele abdica do trono, porque não pode casar com uma mulher divorciada. E assim, o trono fica para quem? Fica para os filhos do príncipe Charles, não é? Então, William e Harry seriam os herdeiros do trono. Nesse caso, William, o mais velho, é o herdeiro do trono. E se faltar o William, é o Harry que assume? Não é. São os filhos do William e assim por diante. Sempre os primogênitos são os herdeiros do trono da Inglaterra. Então, são regras da tradição da aristocracia inglesa. Então, essa é a ideia do poder monárquico. Você tem a monarquia absolutista, que podemos dar um exemplo aqui de monarquia absolutista. A Arábia Saudita é uma monarquia absolutista. A família Saudi governa a Arábia por, séculos. E tem poder absoluto para definir leis, para julgamentos, para governar o país. Portanto, é um modelo de poder absolutista, como aqueles que nós estávamos citando agora dos séculos XVI, XVII, XVIII. Se mantém na Arábia Saudita um poder absolutista. Mas você tem também a monarquia constitucional, que é o caso da Inglaterra, é o caso da Suíça, é o caso e assim por diante, da Espanha e de tantos outros países que têm o quê? Tem uma monarquia, mas essa monarquia não está acima da Constituição, ela não está acima da lei máxima do país, que é a Constituição. Portanto, mesmo o rei, mesmo a rainha, eles devem respeitar a Constituição. O poder máximo está na Constituição, que foi elaborada por quem? Pelo povo. Portanto, a soberania vem na monarquia constitucional do povo, pois é o parlamento que elabora a Constituição e ninguém está acima da Constituição, nem mesmo o rei. Então, esse é o exemplo de uma monarquia constitucional. Por outro lado, nós temos a República. O modelo republicano seria um governo de muitos, um governo onde todos aqueles que fazem parte daquele conjunto, daquele grupo de pessoas que vivem no mesmo território, todas essas pessoas têm o direito e o dever de participar das coisas públicas. Portanto, é uma república, é uma coisa que vem da população, uma coisa que vem do povo, é um poder que emana do povo. E todo aquele que é considerado povo, todo aquele que é parte da população de um determinado território, tem o direito e o dever de participar das coisas públicas. E assim nós definimos a República. Na República, nós não temos um poder absoluto. Na República, nós não temos um monarca. Na República, o conjunto da população se reúne e escolhe seus representantes. Ou, diferente disso, como acontecia no exemplo grego, não é?
você pode pensar em uma república, você ter uma democracia direta, onde diretamente as pessoas participam das decisões sem precisar de intermediários, de representantes. De toda forma, a república é um governo de muitos, é um governo de toda a população que define os rumos sem a necessidade de um monarca. Beleza? Assim chegamos ao segundo tópico. Bom, entendemos como é que surgiu o Estado, entendemos como é que funciona dois modelos, duas formas de organização do Estado, uma republicana, outra monárquica. E vale lembrar que no modelo republicano tem um exemplo sensacional do Brasil de como que isso pode ser usado para manter privilégios e não quebrar com privilégios. Exemplo, o Brasil era uma monarquia de 1822 até a proclamação da República. Ou seja, durante o século XIX todo, o Brasil foi uma monarquia governada pelos filhos e netos, né? O filho do rei de Portugal, Dom Pedro I, e o neto do rei de Portugal, Dom Pedro II. Portanto, o Brasil era uma monarquia. Quando termina esse período monárquico e grupos liderados por grandes famílias fazendeiras e pelo exército brasileiro, pelos militares, os militares se unem às famílias mais poderosas do Brasil e derrubam a monarquia e instauram a república. É a tal da proclamação da república. No entanto, que república é essa, cara pálida? Que república é essa na qual pouquíssimas pessoas tinham direito a voto? Pouquíssimas pessoas tinham direito à participação. Chegava ao ponto de ter 2% de participação nas eleições ocorridas no Brasil durante esse período chamado de República Velha. Era uma república oligárquica, uma república na qual pequenos grupos de famílias muito poderosas dividiam o poder do Brasil. E o que acontece em 1930 e 1932? Uma guerra entre essas oligarquias. Uma guerra pelo poder. Então nós temos aí pouco mais de 3 décadas e meia, de um período de república oligárquica no Brasil, no qual oligarquias, que são grupos de poderes locais, dividiam o poder do Brasil, dividiam o governo do Brasil. Mulher não votava, analfabeto não votava, e quem é que sabia ler no Brasil no início do século XX, meu filho? Então ninguém votava se o analfabeto não votasse. Então mulher não votava, analfabeto não votava, pobre não votava, ninguém votava. E quem votava ia lá votar no chamado voto de cabresto, ou seja, o capataz da família oligárquica lá no interiorzão do Brasil ia atrás de você assim, ó, ver quem é que você ia votar. Portanto, esse era um exemplo de república oligárquica. Pequenos grupos de famílias brasileiras que governavam o Brasil. Não é? Então a Revolução de 30 vem para quebrar com esse sistema oligárquico. E a de 32 vem para tentar retomar esse sistema oligárquico, porque a oligarquia paulistana não aceitava a quebra do poder. E assim por diante. De certa forma, dá para pensar que essas famílias oligárquicas ainda estão presentes no Estado brasileiro. É só pegar a estatística que os dados que eu apresentei para vocês semana passada, se eu não me engano, se não me falha a memória, são 257 deputados na Câmara dos Deputados que são representantes das oligarquias fazendeiras. São representantes do agronegócio. Portanto, metade do parlamento brasileiro representa o agronegócio. É a frente parlamentar do agronegócio. Portanto, o poder que essas grandes famílias têm no Brasil ainda é muito grande. Então esse é um exemplo de uma república, mas uma república oligárquica, não é uma república democrática. Beleza? Seguindo, então, a gente tem agora
que entender como funcionam os sistemas de governo. Tá, já tem um Estado, digamos que eu tenho um Estado republicano ou um Estado monárquico. De toda forma, seja república ou seja monarquia, eu posso pensar num modelo presidencialista ou no modelo parlamentarista. Isso não quer dizer que os dois sejam caixinhas fechadas que você escolhe ou esse ou esse. Você pode trabalhar esses modelos para criar aquilo que mais se adequa à realidade do seu país. Não adianta você sair por aí copiando modelos, simplesmente. Portanto, eu vou passar os dados básicos do que seja parlamentarismo e presidencialismo, mas cada país define o seu sistema de governo de acordo com a sua realidade, tá? Então, dados básicos só para a gente entender como funciona. Basicamente, o que nós estamos... A grande diferença está no relacionamento que existe entre o executivo e o legislativo. Como assim? No presidencialismo, o presidente ele é eleito por um mandato fixo. Ele vai exercer a função executiva. Ele vai executar as funções de governo. Portanto, quem é que vai criar o plano econômico de recuperação do país hoje que o Brasil está numa crise absurda, uma crise econômica absurda, com preços de alimentos a valores que não se imaginava, arroz a R$25, óleo de cozinha a R$8, tomate a R$7, R$8 o quilo, e assim por diante, sem falar do feijão e de outros alimentos mais que subiram muito durante esse período. É função de quem? De quem conseguir executar as ações econômicas que tirem o Brasil dessa situação. De quem é a função? Do presidente. Porque é um sistema presidencialista. Ele cuida da função executiva. O Brasil está numa crise sanitária. O mundo está numa crise sanitária, né? Mas vamos pensar no Brasil. Uma crise sanitária como a gente não tinha vivido antes. De quem é a função de executar as tarefas para que o Brasil consiga sobreviver à Covid e para que a gente não tenha que passar de 200 mil mortos? Já passou de 170, 180, se eu não me engano, mil mortos. De quem é a função? De quem é a obrigação? Do presidente da República. Por isso não é direito do presidente da República dizer sobre uma função dele e daí. Porque a função dele é executar as tarefas que tirem o Brasil dessa situação. Porque é um sistema presidencialista. Ele exerce o poder de executivo, de executar as tarefas, de executar as medidas, de executar o orçamento para que a gente consiga uma vida melhor dentro do país. Ele é o chefe do Estado e ele é o chefe de governo. Ele escolhe seus ministros e ele tem total autonomia para executar sua função dentro da lei. Então o presidente ele é eleito, portanto, por ser eleito separadamente, ele tem uma eleição que elege só presidente, tá? Tem uma votação para eleger o presidente, e como a votação dele é separada, ele tem autonomia. Ele tem voto para executar suas funções sem interferência externa, porém, dentro da lei. E se o presidente tentar fazer algo que está fora da lei, o que acontece? Nós temos um segundo poder que também tem autonomia, que é o judiciário. O judiciário não pode deixar que o presidente faça algo que é contra a lei. Portanto, se ele tentar fazer qualquer coisa que seja contra a lei, quem é que vai julgar se aquilo é ilegal, é inconstitucional? O Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele não pode deixar com que o Executivo execute ou haja fora da lei. Portanto,
o executivo ele tem total autonomia, o presidente tem total autonomia, mas dentro da lei. Ao mesmo tempo, dentro do presidencialismo, você tem a Câmara, você tem o Legislativo. E o Legislativo ele tem duas funções básicas muito importantes. Primeiro, criar leis. Segundo, fiscalizar o Executivo. Portanto, é função do parlamento fiscalizar o presidente para saber se o presidente está fazendo as coisas como devem ser feitas. Ao mesmo tempo, é papel do deputado, do legislativo, criar e modificar as leis. Portanto, deve haver um equilíbrio entre essas três casas. Repetindo, a autonomia do presidente. No entanto, ele tem que agir de acordo com a lei e com o desejo da população. Beleza? No outro sistema de governo seria o sistema parlamentarista. No sistema parlamentarista, o chefe de governo não é o presidente. O chefe de governo é o que nós chamamos de primeiro-ministro ou chanceler, ou alguns chamam de premier, né, para trazer uma língua estrangeira. O primeiro-ministro ele é eleito da seguinte forma: a população vai às urnas e elege o parlamento, elege os deputados, beleza? Então a gente vai lá e elege os deputados que vão compor a Câmara, o Legislativo. O partido que fizer maioria dentro dessas eleições tem o direito de colocar, de escolher quem vai ser o primeiro-ministro, quem vai ser o chefe de governo. Então, como é que é escolhido o chefe de governo? Vamos lá de novo. Todos os deputados são eleitos. O partido que fizer maioria dentro da Câmara, ou seja, o partido que conseguir eleger a maioria dos deputados, tem o direito de escolher quem vai governar. Então, o partido que fez maioria coloca um dos seus para governar. Vamos lá, quem está assistindo The Crown vai lembrar que tem um momento na série, sempre que é eleito, tem uma nova eleição e surge um novo primeiro-ministro, em que esse primeiro-ministro vai até a rainha, né? Porque lá é um modelo monárquico parlamentarista. Beleza? Uma monarquia constitucional parlamentarista. Então, o primeiro-ministro, né, ele é um membro de um certo partido. Pode ser o Partido Trabalhista, pode ser o Partido Conservador. Por exemplo, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, ela era membro do Partido Conservador. O Partido Conservador, durante as eleições, faz maioria dentro da Câmara. Portanto, como o Partido Conservador tem maioria, vai ser um representante do conservadorismo que vai governar o país. Tá? Então, quem faz maioria no parlamento escolhe o primeiro-ministro. Nesse caso, o primeiro-ministro ele vai escolher o seu corpo de ministros e vai apresentar os seus ministros, o seu projeto de ministério para o parlamento, para a Câmara, para os outros deputados, beleza? Para os outros parlamentares. Então, o primeiro-ministro escolhe todos os ministros. Quem vai cuidar da educação vai ser fulano. Quem vai cuidar da saúde vai ser cicrano. Quem vai cuidar da cultura vai ser esse. E apresenta esses nomes para o parlamento. Aí o parlamento pode aprovar ou não esses nomes. Tá? Então, ele compõe e apresenta para o parlamento. E o parlamento vota e diz se aprova ou não esse gabinete ministerial que foi escolhido. Então, uma coisa muito importante dentro do sistema parlamentarista, seja ele monárquico ou presidencialista, você pode ter, por exemplo, um parlamentarismo com o presidente. Mas o presidente não vai ser o chefe de governo, não é ele que governa. Ele vai exercer a função que a Rainha Elizabeth exerce na Inglaterra, é a função de chefe de Estado, tá? É representante do Estado e não o chefe de governo. Como, por exemplo, acontece no Canadá. É um parlamentarismo com o presidente, não é? Você tem o primeiro-ministro e você tem o presidente e eles dividem funções. Um é chefe de governo, o outro é chefe de Estado. O chefe de Estado é o presidente, o chefe de governo é o primeiro-ministro.
No caso da Inglaterra, o chefe de Estado é a rainha da Inglaterra, o chefe de governo é o primeiro-ministro. Por fim, para a gente conseguir entender essa temática e algumas coisas importantes que tem no sistema parlamentarista, é uma tentativa de manter o equilíbrio de poder, não é? Então, como eu disse para vocês, o primeiro-ministro ele é escolhido pela maioria. Então, se você tem maioria, você é primeiro-ministro. Se você perde a maioria, você perde o seu cargo. Como, por exemplo, acontece, mais uma vez citando a série The Crown, quando a Margaret Thatcher perde a maioria. Agora na quarta temporada, no final da quarta temporada, ela perde a maioria do parlamento. E ao perder a maioria, os deputados, os parlamentares, tiram ela do cargo e entra uma nova pessoa. Ela poderia ter renunciado ou ela poderia, ou pode acontecer o que eles chamam de voto de desconfiança, que é quando o chefe de governo, no caso, o primeiro-ministro, a primeira-ministra, é tirada do cargo pelo conjunto de parlamentares porque simplesmente eles não mais estão com ela. Ela não tem mais a confiança do parlamento. Portanto, é um voto de desconfiança. Tá? Então, sai o primeiro-ministro e o parlamento escolhe um novo primeiro-ministro. Mas se acontece o contrário, a primeira-ministra ou o primeiro-ministro percebem que não conseguem mais governar porque o parlamento não deixa. Como aconteceu com o Brasil recentemente, aí por volta de 2014, 2016, não deixam, o parlamento não deixa. Imagina você governar com um bandido condenado pela justiça, não sou eu que estou falando que isso, né? Ele foi condenado pela justiça, o Eduardo Cunha, está preso. Imagina você governar com esse cara sendo o chefe do parlamento. Não tem como você governar. Com isso, num modelo parlamentarista, você fala, não dá. Eu não consigo governar com esses parlamentares que aí estão. O que você faz? Você dissolve o parlamento e convoca novas eleições. Continuando, você dissolve o parlamento e convoca novas eleições. Só que você também é parlamentar. Por você ser também parlamentar, você perde o seu cargo também. Tá? Então você vai ter que ir para novas eleições e vai ter que compor maioria de novo para você voltar a ser primeiro-ministro. Então, é um tipo de decisão que só é tomada em última situação, porque você também cai quando você decide dissolver o parlamento. É uma regra que no parlamentarismo é possível, porque é o próprio parlamento decidindo isso. Tá? Então, são os parlamentares e o seu primeiro-ministro, aquele que foi escolhido, decidindo como vai ser. Então, no parlamentarismo tem essas duas possibilidades de tentar o equilíbrio do poder. E para quem assistiu The Crown, sabe que a Margaret Thatcher propôs para a rainha da Inglaterra, sabendo que a Thatcher poderia fazer isso sem pedir para a rainha, ela não tem que pedir autorização para a rainha para dissolver o parlamento, é uma decisão dela mesma apenas, mas ela vai para a rainha e coloca a possibilidade de dissolução do parlamento. Aí a rainha fala para ela o quê? Que, como ela mesma deveria saber, ela não tem mais a popularidade que ela tinha nos anos anteriores, portanto, se ela dissolvesse o parlamento, ela não voltaria mais, porque ela não tinha mais maioria, ela não tinha mais o apoio dos parlamentares, ela não tinha mais a confiança deles. E é isso, pessoal. É assim que funcionam as regras básicas do Estado. É assim que funciona o básico do Estado moderno e as estruturas da maioria dos estados por aí. Eu espero que tenha sido uma pequena contribuição para vocês. Ainda gostaria que vocês não perdessem os vídeos das aulas anteriores, tá? Não se esqueçam de entregar as tarefas de cada semana, tá bem? E para hoje, vamos fazer algo bem simples, tá? Para contar a presença de vocês na aula de hoje, eu só quero que vocês façam anotações, tá? Do que vocês aprenderam da aula que eu acabei de dar para vocês e colocam lá no Moodle na nossa atividade da semana, beleza? Anotações daquilo que você aprendeu. Se você fez no caderno, tira uma foto e posta lá no Moodle. Se fez no Word, posta o arquivo lá para mim, da mesma forma como vocês já fizeram na primeira aula. Beleza? Pessoal, de coração,
Obrigado. Parabéns por ter aguentado esse vídeo até agora, 30 e pouquinhos minutos. E a gente vê semana que vem. Não se esqueçam da tarefa sobre democracia participativa, que eu estou muito ansioso para saber quais são os resultados que vocês estão chegando até agora, tá bom? Grande beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.